Esta é a parte 2. Assista também as partes 3 e 4. Isso é o de menos, Isso é né? o de menos. É tanto que eu nunca recebo nomes. Às vezes eu recebo mensagens e nunca há assinaturas, porque não é preciso, Exato. não é necessário. Então, o que é necessário é vá. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Vá e leve isso aos outros. Acorde os outros, né? Porque como essência que nós somos, seja lá o nome que quiser dar, uns usam como Atma, centro, enfim. Aí você escolhe o que quiser. Esse lugar que não é dual, ele permite tanta coisa bonita. E eu vou colocar isso de uma maneira e espero que me entendam. Eu sei que é difícil para algumas pessoas que não têm isso, mas veja bem, se até o que somos não é real, nós achamos que somos reais, né? Mas tudo aqui é muito relativo. É tanto que nem o corpo é nosso, a gente parte, a gente vai embora. Então, assim, o que é absoluto é isso que é permanente, não muda, que é essa consciência, que é o que fica quando uma pessoa tem uma IQM, tem uma experiência mística. O que eu quero dizer é que não é necessário passar por um momento de dor e de escuridão para você ter uma experiência dessa. Uhum. A gente pode passar por momentos assim pela via do amor. Às vezes a gente acha que a gente precisa sofrer para que a gente tenha um vislumbre, uma iluminação. Não é assim que funciona. O amor, quando ele acende em nós uma chama e uma luz, e aquilo é verdadeiro, Paulo, aquilo não se apaga nunca. Às vezes aquilo pode ficar fraquinho, mas aquilo transcende, ele vai em você, e quando você está diante do outro, o que você tem para dar é justamente essa luz. Então nós somos uma corrente, se nós soubermos bem, o nosso tempo aqui na Terra é tão pouco, se nós formos essa corrente do bem, onde um auxilia o outro, onde um vai iluminando o outro, você imagina o que nós não podemos fazer. Verdade. Eu estava observando, sim, então, como eu estava dizendo, que eu estou gravando já essa nossa conversa para apresentar, se você concordar, é preciso que a gente... É claro, fica à vontade, por favor. Uhum. É preciso que a gente faça uma conexão dessa sua conversa agora, desse seu relato, com aquele que foi apresentado no canal, afinal, somos nós. Eu gosto muito de fazer a conexão entre as coisas, por exemplo, desapegado dessa questão de nome de canal, de dono de canal. Eu não estou aqui para promover o meu canal, para me apossar dos relatos. Não, eu estou aqui para colaborar com um processo que eu tenho a minha participação, mas o processo é esse mesmo que você também se preocupa. É proporcionar que as pessoas escutem sobre a existência, sobre o que é que realmente nós somos, mesmo que elas não tenham condições de entender profundamente, mas elas escutam, já começam a saber que existe, né? Isso seja lá com que recurso for. Então, eu não faço questão de chamar a atenção para o canal, afinal que somos nós, embora eles sejam muito maiores do que o meu, eles são 10 vezes maiores do que o meu, mas eu acho assim, você não precisa repetir o que já falou lá. As pessoas, as experiências, as duas experiências que você falou, você não precisa contar de novo aqui. Eu sugiro que as pessoas que estão nos escutando vão lá no canal Afinal que Somos Nós, assistam o seu relato, eu vou até deixar o link na descrição, porque eles vão pegar a conversa que foi feita lá e vão emendar com essa sem ter que ouvir tudo de novo, porque senão a gente vai perder tempo fazendo o que já foi feito, né? Então não tem necessidade. Mas eu vou te dizer uma coisa, mais para frente, ou quando você quiser, se você quiser que eu relate aquilo para você de novo, farei com o maior prazer. Sim, né? A gente pode... Você disse uma coisa muito interessante. Você disse uma coisa muito interessante. Aqui eu não estou para divulgar ou só o meu canal ou o canal do outro, mas a gente está aqui para dividir conhecimento, né, Paulo? Uhum, exatamente. E um conhecimento genuíno.
para compartilhar experiências, para dizer, olha, eu passo por isso, talvez você passe também, eu conheça pessoas que passem, e a gente vai formando essa rede de ajuda, de auxílio, sabe? Exato. Não no sentido de, mas de agregar mesmo, de soma, porque uma coisa somar. dessa, ela não tem valor. Né? Ela é imensurável. Não tem preço, né? Tem valor que não a tem gente preço. não sabe como medir, né? Exatamente. Mas veja, eu estava assistindo hoje novamente o seu relato lá no canal Final do Nós, já que a gente ia conversar agora à noite, e fiquei espantado, e ainda estou, porque você acaba de confirmar, né? Assim, como a minha compreensão de espiritualidade, da vida, da existência, eu adquiri ao longo da vida, né? Ao longo de experiências, estudos, ouvir relatos, mas eu já tenho uma ideia do que seja isso tudo que você falou. Eu estou com 60 anos, né? Ao longo desses 60 anos, eu acumulei um bocado de conhecimento, de compreensão, eu já tenho uma visão definida da vida. E sei que isso tudo que você fala, que aconteceu com você, é o que chamam de iluminação, né? Agora, é o que as pessoas costumam chamar de iluminação. Agora, tem algumas pessoas que, para conseguir chegar nesse ponto, tem que caminhar muito, tem que fazer muito esforço, tem que buscar muito. Você sabe, por exemplo, a história de Buda, né? O Siddhartha Gautama, né? Ele cresceu num lugar fechado, num ambiente onde ele não tinha contato com a realidade, era só o mundo material mesmo que existia, porque era isso que passavam para ele, né? Quando ele começou a perceber algumas coisas do próprio mundo, né, como o sofrimento, a velhice, a doença, que não deixavam ele ver, ele começou a ver que tinha mais coisa que ele precisava buscar. Ele começou a querer conhecer o mundo, a parte do mundo que ele não conhecia. Mas ele saiu e começou a ver que existia muito mais do que aquilo que ele tinha que buscar. E a caminhada dele foi longa, ele buscou de várias formas, né? Ele começou a ver aqueles ascetas que existiam lá, como é que eles buscavam, era através do sofrimento, era através da renúncia, era através do sacrifício. Então ele começou a fazer aquele sacrifício, aquela renúncia, de uma forma assim mais radical do que os outros, e começou a adoecer, né? Porque ele deixou de comer, ele achava que o jejum exagerado iria ajudar ele, e quase morreu. Ele fez tanto jejum, tanto sacrifício, que ele desmaiou um dia lá na beira de um rio, e quem salvou ele foi uma menina que morava por ali, alimentou ele. Mas dizem que ele olhou para o rio e viu uma pessoa remando, né, com os dois braços, e disse, de repente teve um insight, ele disse, é isso, é o caminho, é o equilíbrio, né? Nem tanto ao sacrifício, nem tanto ao exagero de viver no mundo, mas o caminho do meio é que é a saída, né? E nisso ele se iluminou e voltou a comer. Aí ele foi para debaixo de uma árvore e disse: eu só vou sair daqui agora quando eu compreender definitivamente o que é a existência, quem sou eu, tudo isso que você fala, né? Essa descoberta para ele foi muito difícil, caminho muito longo, e depois ele sentou embaixo da árvore e disse: eu só saio daqui agora iluminado. Foi ali que ele teve a lembrança das vidas passadas dele, ele viu seres que apareceram para ele e explicaram tudo. A partir dali ele tornou-se iluminado, o Buda verdadeiramente, né, que é o iluminado, e começou a ensinar isso às pessoas. O resto da vida foi ensinando, porque não tinha muito o que aprender, o que tinha que aprender ele aprendeu ali. E começou a passar aquilo. Você teve o mesmo processo, mas de uma forma bem diferente. Você, primeiro, não buscou exatamente isso, você passou por uma doença, né? Um processo de transtorno, né? Mental, que também repercutia no seu físico, e que você, de repente, começou a escutar a voz
aquela voz que disse, vá para a linha do trem, caminhar, e você não sabia nem porquê, quer dizer, você foi empurrada. Enquanto o Buda buscava, procurava, porque ele sabia que tinha alguma coisa que ele tinha que encontrar, você não sabia. Simplesmente vá, você vai, e você obedeceu simplesmente. E passou por aquela Olha, experiência. você falou uma coisa, desculpa, perdão, pode falar. Perdão. Não, fale, pode, depois eu retomo. Porque eu só estou querendo Tá. Organizar o meu entendimento. Linkar, né? Mostrar deixa eu só meu entendimento. dizer uma coisa. Para que as pessoas compreendam, porque talvez fique assim, e sempre fica ponta solta, né? Primeiro eu quero dizer que eu acho que eu disse algo erradinho ali, que foi no sentido de que não há valor. Na verdade, como você me corrigiu, não há preço, há valor, né, nessas questões. Mas veja bem, por que eles silenciaram naquele momento de pura escuridão? Porque eu digo assim, Paulo, eu cheguei no fundo do poço, mas eu não passei dele. E eu fiquei com muita raiva. Não, eu fiquei com muita raiva quando eles sumiram. Eu briguei, eu falei que eles não precisavam aparecer mais, sabe? Mas eu entendi que naquele silêncio existia puro amor. Depois eu compreendi. O que eu compreendi era que, como a vida inteira isso me acompanhou, eu nunca soube ser eu mesma sem eles estarem presentes. Então, quando eu me vi sozinha, e quando eu fiquei naquele processo que ele me tirava e me colocava de novo para dentro do corpo, o que ele me fez ver era que eu era essa consciência, que eu tinha capacidade e potência. Então, eu queria deixar para todo mundo aqui que algumas pessoas têm, outras não, mas não é necessário você ouvir vozes, não é necessário você ter um mentor. Você é o seu mestre, você é o seu caminho. É só preciso saber escutar. E às vezes a gente escuta ainda errado, porque eu escuto a minha intuição, que é uma intuição não verdadeira que vem da mente. Quando eu acho, por exemplo, que eu estou observando algo e que existe uma quietude nesse observar, também é a minha mente agindo. Porque desse lugar que eu aprendi e vi, Paulo, nem isso se passa. Não há julgamento mesmo, não há desejos, não há sensação de eu sou alguma coisa. Não, eu sou essa consciência. É como se eu estivesse olhando para o mar, veja bem, para que as pessoas compreendam. Eu sei que é difícil, eu sei que é muita coisa, eu sei que talvez de início não faça sentido, mas eu vou dar um exemplo para que fique claro. Você está de frente para o mar, e aí você olha para aquilo, e quando você diz assim, gente, eu sinto uma paz quando eu estou aqui, eu me sinto tão bem, pronto, você já interferiu no ambiente. Você já criou o teu mar e a tua onda ali. Quando eu estou diante do mar, Paulo, que eu não digo nada, e eu sou o mar, eu só aprecio e olho, quer dizer, eu sou essa consciência, esse observador que se torna aquilo que eu estou observando, que é o mar. O observador se torna a observação. Eu me torno tudo e o todo. A reação e a resposta que eu tenho da vida em relação àquilo é diferente. Porque na primeira opção, quando eu digo que tranquilidade, que maravilha, eu interfiro com os meus desejos, com os meus pensamentos, com eu quero ficar aqui mais tempo, eu não quero voltar para casa porque eu tenho problema, enfim. A pessoa, a personalidade ali, ela está colocando os sentimentos sobre aquilo que ela vê. Agora, quando eu sou isso, Paulo, eu deixo que as coisas sejam do jeito que elas são. Porque desse lugar eu também posso ser o que eu sou. Nós achamos que nós somos livres, né? Mas nós vivemos numa sociedade que não quer pessoas saudáveis, não quer que sejamos saudáveis. Quer pessoas doentes. Porque a sociedade me ensina como eu tenho que ser feliz, como eu tenho que me vestir, como eu tenho que agir, o que eu tenho que ter. Então, assim, até para ser feliz é ditado para mim, é como se ser quem eu sou
não é o bastante, porque quando a gente nasce, nós somos, quando estamos dentro do útero da mãe, nós somos esse centro junto com a mãe. Quando nós saímos, há essa separação que ela é extremamente importante para que eu entenda que eu sou um indivíduo à parte. Mas até então a criança é ela é o centro. E de repente vão falando para ela, ok, você é uma pessoa, mas não é o bastante, você tem que ser alguém. E aí eu vou naquela construção de ser um outro que não sou eu. Então vai se formando um vácuo e um buraco. Como é que eu vou ser alguém se eu já sou? Percebe? Então eu não permito que o outro seja feliz, que o outro sinta da maneira que esse lugar de natureza permite que seja, sem julgamento. Ninguém é julgado. Não existe certo e errado. Aí vão dizer assim, pera lá, né? Pera lá, tem que ter limite. Desse lugar de consciência, você não agiria ao contrário. Você tem ética. Exato. Você não fere. É isso que as pessoas têm que entender. Da mente, do pensamento, sim. Eu sou má, eu passo o outro para trás, eu sou melhor que o outro, eu deixo comentários ofensivos. Agora, da consciência que eu sou, jamais. Porque eu sei que se eu te fizer mal, eu estou fazendo mal a mim. Então, o propósito e o grande propósito da vida, eu não sei se travou quando eu falei, por isso eu vou repetir, desculpem se eu estiver sendo repetitiva, Paulo. O propósito da vida não é descobrir esse ser, porque esse ser, ele já está lá. O propósito da vida é descobrir esse eu que eu não sou. É descobrir quem você não é quem você é. Porque quando você descobre quem você não é, você sabe, eu sou isso aqui. Eu estava aqui o tempo inteiro. Eu estava procurando fora o que estava dentro. Agora, o que eu achei interessante foi a forma como você descobriu isso. Como eu estava dizendo, você não buscou exatamente isso, você foi empurrada para isso. É como se você precisasse apenas ser lembrada. Você foi feito um trabalho aí de descolamento, né, da sua consciência enquanto você caminhava ali na linha do trilho. Inclusive, é muito interessante a simbologia dessa caminhada. Você não sabia para onde estava indo, você não tinha objetivo, você não tinha nada a fazer ali, você apenas foi e caminhou. Esse é uma simbologia que, se as pessoas entenderem, elas podem transformar isso numa prática. Você foi sem saber o que ia fazer, aí foi feito um trabalho energético em você por esse ser que lhe acompanha, não só ele, mas como toda a equipe que certamente lhe acompanha, porque trabalhou com aquele rapaz também, né, com o Ricardo, ao mesmo tempo, e fez um trabalho conjunto de equipe e levou você para ali, para que acontecesse com você aquele descolamento entre sua consciência e a sua personalidade, que inclui seu corpo, sua mente, seus sentimentos, né? O seu ser. Exatamente. Humano. Os nossos 5 sentidos. O que os 5 sentidos permitem você achar que é, né? Então, houve aquele descolamento e você viu você e disse, eu não sou aquele corpo, porque eu estou aqui e ele está ali, então eu sou mais do que ele. E você disse, eu vi minha mente. Era até uma pergunta que eu ia fazer. O que é que você quer dizer com eu vi minha mente? Viu ou percebeu que a sua mente não era você? Porque a mente não é nada visível, né? É interessante, né? Porque quando eu olho o corpo, eu vejo e eu digo que eu sou o corpo porque eu olho. Para mim isso é concreto. No entanto, quando eu digo, por exemplo, aqui eu não consigo ver o que o Paulo está pensando, no entanto, o Paulo vê o que ele está pensando. É como se eu tivesse olhos, é algo subjetivo, mas você enxerga os teus pensamentos. Então, essa consciência ela é essa consciência mente, ela é essa consciência pensamento e ela é essa consciência corpo. Eu consigo enxergar através dessa consciência maior, eu consigo enxergar a minha consciência mente. Você quer ver?
Um exemplo, por exemplo, sabe quando você está assim, numa situação e você diz assim, eu estava tão calma, de repente eu me peguei pensando ou achando alguma coisa. Percebe? Quem foi esse que observou que você estava calmo e se pegou pensando em algo? Exatamente. Não era sua mente, porque ela observou sua mente, né? Identificou como outra coisa. Esse observador, exato. Então, o que eu estou querendo dizer para as pessoas é que às vezes diz assim, essas pessoas têm poderes, conseguem. Não, não, gente. Todos nós somos esse lugar. É desse lugar que eu consigo ter percepções, Paulo. É desse lugar que eu consigo notar na tua fala, no teu olhar, no jeito. Não é um treinamento, é uma coisa assim, a percepção em si de deixar que aconteça, eu tenho a noção da frequência e energia. Eu abro um campo. Então é algo que todo mundo pode ter, que todo mundo pode conseguir. Eu sei que tem pessoas que precisam praticar muito. Eu sei que tem pessoas que praticam através de meditações. Eu nunca consegui sentar para meditar, Paulo. Nunca. Mas você não E aí, aos precisa poucos, fazer eu isso. fui entendendo. Porque eu medito caminhando. Exatamente. Que é a Existem muitas ação formas de do meditar. meditador. Porque, olha só deixando claro aqui, eu fui observando aos poucos e eles foram me ensinando o seguinte: ao invés de você meditar sobre algo, olhe para o meditador. Quer dizer, era para eu observar a minha mente. Porque quando eu sento para meditar, eu projeto. Nesse projetar, realmente, talvez eu consiga e transcenda. No entanto, o que eu projeto é alguma coisa em mim. E aí vão surgindo cenas e situações. Quando eu volto para o meu dia a dia, geralmente eu digo assim, está tudo muito atribulado. Eu só tenho calma quando eu medito. Agora, quando você começa a ser aquele que medita, observar quem é o meditador e não o processo da meditação, você fica no presente por mais tempo, durante o seu dia. Você está consciente, porque durante o dia a gente não está consciente de que nós somos consciência, a gente faz tudo no automático e no impulso, na raiva, no medo. E quando você está nesse lugar, você se torna muito mais assertivo. Porque você observa, você não fica lerdo, você não vira, como eu disse, você não vira monge. Você não precisa, Paulo, ir para um alto de uma montanha, ir para um mosteiro, para uma igreja e se trancar lá para você alcançar a espiritualidade, não. A espiritualidade, ela tem que ser realizada no mundo, que é onde dá mais trabalho. Diante do barulho, como é que eu me silencio a partir desse lugar que eu sou? Então, naquela experiência que eu tive do café da manhã, que eu vi o que eu era antes de ter vindo para cá, era justamente essa sensação que nós temos lá. Não há julgamento de nada. Nós somos pura consciência. Nós somos puro amor. E tudo está onde tem que estar. É difícil falar isso. É difícil as pessoas entenderem. Mas depois de muito tempo, foi que eles foram me ensinando que esse tudo está onde deve estar, justamente através dessa consciência não dual, que é essa consciência que permite que o Paulo flua e seja o que o Paulo é. Eu não interfiro quando você está fazendo alguma coisa. Eu deixo você ser. Então, assim, eu sei que é um assunto difícil, eu sei, mas é muito bom a gente poder estar falando sobre isso, porque como você falou assim, olha, a gente abre uma janelinha, depois a gente começa a abrir uma porta, e depois, como eles me disseram, depois que eu dei ao outro canal, eu dei a minha entrevista, é assim, os portões se abriram. E eu espero que seja assim mesmo, né? Não, com certeza,
Eu entendi muito bem quando você falou assim, não precisa você passar por um processo doloroso, de doença, de dor, para chegar onde eu cheguei. Você passou por isso, né? Você teve depressão, você teve síndrome do pânico, você ficou impossibilitada de sair de casa e foi empurrada por esse ser que te acompanha aí. E foi a forma que ele encontrou de fazer você voltar, né? De te resetar, né? Eu me lembrei agora de alguns aparelhos que as pessoas enviam para o espaço. A NASA envia uma sonda, Ah, de repente perde contato com essa sonda, né? Aí fica ali tentando fazer ela se acordar, né? E ela não acorda. E eu já vi vários casos que ela de repente acorda do nada e volta a dar sinal para a Terra. Quer dizer, é como se a torre de controle sua, que fica no outro plano, perde o contato com você e fica procurando um jeito de lhe reinicializar, né? De fazer você voltar a funcionar. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Eles encontraram um jeito. Vamos empurrar ela para a rua, vamos mandar aquele menininho lá. Quer dizer, você precisou de alguns recursos meio radicais. Eu acho isso mais radical do que a pessoa buscar sem precisar passar pelo sofrimento que você estava, né? Então, dando uma dica aqui para as pessoas, né? Abrindo um parêntese, você pode conseguir descobrir quem você realmente é fazendo meditação. O que você foi levado a fazer sem saber que estava fazendo. Você foi levada, como eu estava dizendo, para um lugar que não tinha sentido nenhum. Você não sabia o que, é que você ia fazer na linha do trem, você não sabia para onde estava indo e nem o que ia buscar lá, e foi isso que proporcionou o descolamento. Porque se você soubesse o que é que você ia fazer lá, você ia se concentrar naquilo, não ia se concentrar, não ia deixar o relaxamento necessário para acontecer o descolamento. Você disser, eu vou para tal lugar fazer tal coisa, você já perdeu o trem, né? Você tem que ir para a linha do trem sem ter que encontrar o trem. Aí você exato. dá a oportunidade do descolamento, de você descobrir, por exemplo, na meditação, a meditação não é você ficar sem ter pensamentos. Pelo contrário, é você ter pensamentos e de repente começar a observar o pensamento. E observando o pensamento, você vê que você não é ele. E que a tua mente está ali Exato. trabalhando, pensando e lembrando de coisas e sentindo coisas, e você está simplesmente observando ela. E essa atitude de observar a mente faz com que você, de repente, tenha um insight. Eu não sou a mente, né? Exato. E se você treinar, você fica mais tempo nesse lugar. E você ficando nesse lugar, você treina essa mente. É porque a nossa mente ela é condicionada, ela é adestrada. Esta é a parte 2. Assista também as partes 3 e 4.